A irmã esteve falando dessa palavra esses dias. Aí eu digo, eu vou trocar. Vou passar, estudar outro lugar para mim falar. Mas aí, eu não estou por fazer a minha vontade. Eu estou por fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Glória. Que me escolheu do ventre da minha mãe. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. É assim, façamos o que é bom no tempo oportuno. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Glória a Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Reparte com 7 ainda, até com 8. Glória. Pois, porque não sabeis o que mal há de vir sobre a terra. Aleluia. Irmão, só até aqui, eu não estou muito, sabe, vocês vão meditar, que vocês já conhecem melhor do que eu. Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho. Aleluia. Glória. O tempo oportuno era esse, de nós repartir o nosso pão. Muitas vezes a barriguinha cheia, nossos irmãos do nosso lado estão necessitados. E vai um e vai outro e planta a semente, mas não vai regrar. Toda semente que nós semeamos, ela é regrada até que ela brote, até que ela cresça e dê fruto. Sabe? É como uma lavoura. Se nós semear a nossa semente e tirar a mão, semeia pela manhã e à tarde a gente não está já vendo, sabendo se todas são igual ou não, né? Assim nós temos que fazer com aquelas criaturas que nós evangelizamos, estar sempre do lado dele, com que ele possa, Deus entrar e quebrantar o coração e fazer como fez comigo e todos nós. Aleluia. Né? Glória a Deus. Não é fácil. Muito sofrimento, muita dor, muita tribulação, dias maus, dias de treva. E muitas vezes nós ficamos com nossos braços cruzados, até temendo. A gente acha que estão evangelizados pela TV, estão evangelizados por muita gente, mas um planta e o outro colhe, às vezes é assim. Importa é que a gente insiste. Assim também foi comigo. Eu bebia pinga, eu gostava de prostituição, de tudo. Eu só não roubava e nem matava e nem fumava imundície, não usava essas coisas. Mas desse mundo eu já vim. E eu me pego muito nessa palavra, porque quando eu não tinha conhecimento nenhum de saber ler um pouco a Bíblia, para meditar nela, estava lá no centro, onde só tinha fé. Eu habitava lá porque eu tinha muito desejo de possuir uma terra, né, para plantar. Eu toda a vida gostei da plantação e da criação, fazer fartura para a gente e para todo mundo. E lá Deus usava o seu servo em sonho,
até mesmo em visão assim, me acordando e contemplando, ouvindo aquela voz suave falando comigo. E um certo dia falou dessa maneira, para mim lançar o meu pão. Eu não sabia nem o que era. Hoje eu sei, pela misericórdia de Deus, porque Deus me deu um pouco de entendimento no meu coração, na minha mente, sabe? Eu pensei que eu nunca ia aprender. Mas o servo de Deus tem que ser completo em tudo. E de modo que a nossa vida é essa, a nossa situação. Se nós não plantar a nossa semente, não familiar e não regrar, nós não vamos ter muito sucesso. Nós não vamos ter essas coisas. Mas se nós orar, vigiar, apresentar a Deus essa causa, o que nós não podemos, o que nós não podemos fazer, Ele faz. Ele entra em causa impossível com nossos olhos e faz possível. Eu me lembro que nós fomos daqui de Belém, eu fui primeiro na frente. Eu tinha vindo do Amazonas, bem sucedido em profissão, muito amado de tanta gente de outros estados, né? Até mesmo do estrangeiro. Mas chegou um certo tempo que eu resolvi ficar em casa. O que Deus desse para mim ia dar para a família, porque o que eu mandava não dava. O que eu tinha lá não dava nem para nada. E aí a Espanha era só de gente ruim. Eu digo, então, para ser ruim eu vou velar pela minha família. Eu fui lá para esse lugar, né? Um daí, Conjunto Maguari. Veja bem, Deus sempre auxiliando, ajudando, para mim trabalhar e ficar por ali. Nós éramos convertidos ainda. E aí teve uma irmã que a padaria queria que eu fosse só contar os pão, notar os padeiros. Eu não aceitei, fui para lá, mas já tinha um projeto de Deus na nossa vida. Deus já tinha designado isso e eu não sabia. Aí eu passei uns 2 anos só eu para lá um lugar onde aquele ditado, eu vendia o almoço para comprar janta e nós não tínhamos nem almoço, a gente não ia comprar janta. Um lugar, sabe, de muita miséria, de muita pobreza e muita situação do ser humano. E Deus enviou eu primeiro para lá, eu não sabia de nada. Eu resisti, tinha hora que me dava vontade de pegar meu documento e subir no mundo de novo. Porque eu tinha certeza que na minha profissão não ia falhar. Eu nunca passei vergonha a respeito de teste, exame, assim, psicotécnico, tudo enquanto eu fazia, porque eu aprendi tudo, né? Eu aprendi com um profissional, sabe? Bem dizer, cientista, que era mecânico, era operador, era tudo. E se dedicou a me ensinar com os americanos. E eu tive muita oportunidade, trabalhei em diversas firmas boas. Então, eu estava lá, a mulher botou o pé para não querer ir para lá, e eu, pensando que ia abrir serviço lá na barragem, não abriu mais, tinha fechado tudo. E aí eu tive que passar essa temporada lá, num lugar, esse lugar que eu disse que, sabe, um lugar onde Deus criou e formou e nossos olhos vimos, contemplando o sofrimento, a angústia, a dor que passamos. E eu fui adiante. Mesmo assim,
não me manchei com nada de mulher, coisa assim nenhuma, e eu era novo. Não sabia também por quê. Fiquei uns 2 anos, por mais, quando eu quero, os pastores mandaram ela ir para lá. Ela vai atrás do teu marido. Chegamos lá, meu amigo. A obra estava de porta aberta para me receber. Sabe? Não tinha com que comprar 1 quilo de farinha nem nada, porque não tinha quem vendesse fiado e nem eu tinha com que pagar. E diária era muito pouco quem tinha. Era um negócio muito, sabe, demais, extremo. Mas ali Deus provou que Ele é Deus e que estava conosco e sabia o que nós tínhamos de fazer lá. Ela foi, aí começamos a trabalhar, ela ia para uma vazante na beira do rio, do Tucuruí, e lá ganhava feijão, ganhava alguma coisa, o dinheirinho dela, eu corria para o outro lado, às vezes eu ganhava algum tostãozinho, comprava alguma coisa e repartia lá para essa terra que eu estava falando. Pela fé, no meio só de animal, de feras. Mas depois vieram os madeireiros, melhorou um pouco. Mas mesmo assim, fomos trovados no fogo para chegar a essas condições de hoje, sabe? Então, eu me lembro do meu primeiro serviço que eu fiz, num verão extremo, eu plantei mandioca, plantei milho, plantei tudo que tinha de plantar, só de uma vez. No mês de setembro, foi mês de outubro, a poeira levantando, todo mundo olhava, só faltava dizer que era louco. E eu também não sabia por quê, porque eu não tinha de onde tirar, sabe? E aí a nossa vida foi um sucesso, depois que fiz essa roça, foi melhorando as coisas, no patrimônio, bem de frente de casa. Ela botou fogo naquilo e vinha incendiando tudo lá, e vixe, foi uma agonia danada, a circulação, mas nós vencemos. E veja bem, a situação era extrema naquele lugar, de tanta necessidade do Evangelho, da oração, do jejum. Irmão, só Deus sabe o que nós já passamos para chegar até aqui. Isso é meu testemunho, sabe? Então, nós devemos plantar nossa semente e não esquecer de regrar por ela, adubar, fazer tudo de bom para ver se ela... Aqui na capital, se nós não comprar tudo, nós não tem nada de uma planta para dizer que vai para... Eu tenho um pé de mamão, tenho banana, pacovão, está botando cara, vai de caixa, todo mundo se admira. Mas é a mão de Deus, já tirando tudo de lá, sabe? Mas é assim, sem fé é impossível a gente alcançar a misericórdia. Então, ninguém não sabe o vento sopra, para onde vai, nem para onde vem. Assim como nós não sabemos como se forma os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também nós não sabemos o poder de Deus, né? E o tempo oportuno é esse. Mortandade, sofrimento, angústia, é essa hora. Não em vão. Eu sei que não é fácil, sabe? Todo mundo tem que ganhar o pão de cada dia, corre para um lado, corre para o outro. Mas é desse jeito a obra de Deus. E nós não temos mais tempo para nada. Veja bem, o que Deus tem me mostrado, eu falei para o irmão agora esses dias, sobre a respeito de um sonho. Aquilo não foi somente um sonho, mas foi um aviso de Deus, mostrando o que Deus está fazendo nesse tempo, e nem só aqui, em muitos lugares, tem se rendido, está se humilhando, implorando a Deus, porque Deus venha perdoar e também se agradar do seu povo, para acontecer resposta das nossas orações, das nossas lágrimas, do nosso sofrimento, que mais a gente quer. Então, com orações em nós vamos chegar lá. E
E é desse jeito aí que Deus se agrada. Não é fácil, mas a gente vence. A gente vence botando Deus adiante de todos os problemas, de todas as causas. A gente vai, pensa em bênção e vence. O crente que não tem testemunho de alguma coisa dessa vida, ele não tem como contar alguma coisa, né? Mas isso aí foi um ensinamento, foi um treinamento que até hoje ninguém se esquece dos benefícios de Deus, que só trouxe para nós o bom. Lá onde nós estávamos, tudo foi buscar de fora, comprar de fora, com muito esforço. E plantava de tardezinha, de noite, quando era de manhã estava faltando, o pessoal carregava, roubava. Mas mesmo assim eu não parava. Não parava por causa do bem da minha família. Eu tinha que fazer alguma coisa para eles se agradarem, porque lá nada tinha. Lá o pessoal era uma ignorância danada, as crianças também, eram selvagens. Tinha muito motivo porque Deus nos enviar para lá. E os pastores também chegaram, sabe? Mas, para a glória de Deus, hoje lá, a gente vê pela televisão, está muito bonito, está tudo asfaltado, muita coisa boa, mas só Deus sabe como era aquilo. Nós tínhamos que passar por tudo isso, mas para nós só tivemos sucesso, porque deixamos que não tinha a mão de Deus poderosa que nos ajudou. Deixamos 2 casas cobertas de telha, um pomar muito bonito, muita plantação do interior para lá. Mesmo assim, eu agradeço a Deus pela vitória nossa e daquele povo. Glória a Deus. As crianças, de uma modo que Deus me preparou, que o meu coração não era um coração perverso, era um coração de amor todo o tempo. Havia até motivo para a perversidade. Eles roubavam as coisas, tudo. Quando eu comecei a plantar, começou a botar coco não. Quem primeiro colheu foi eles. Minha mulher dizia para mim ficar vigiando. Ele veio ficar vigiando. Nunca. Eu entregava para Deus até hoje. Eu entrego meus caminhos, entrego minhas coisas tudo. Pode estar sem porta, pode estar do jeito que for, eu vou pregar ele Pai. Ele me recompensa em tudo. Nós vencemos, nós somos mais que vencedores, mas em todas essas coisas. Esse é o meu testemunho. Depois vocês meditam nessa palavra, e vocês vão ver o significado, o melhor dos últimos dias que Deus está nos dando. Sim, como eu ia dizer, eu falei para ele a respeito de um sonho. Esse é maravilhoso, ó. Eu passando por aquela madorna, eu contemplava as águas limpas, sabe? Rebojo de água, lavava o chão, né, das praias, e em cima dela era só fogo. Assim como vinha as ondas das águas, era fogo. Aí o fogo lavrava em cima daquela areia, voltava para trás. E aí eu interpreto assim, que o fogo, as águas, é o Espírito Santo, o fogo é o poder de Deus, e o resumo disso tudo, que o vento veio, levava toda impureza, toda imundície, toda carniça, todo fedor, se tornava num cheiro suave. Então a presença de Deus está conosco. Aleluia. É muito fácil discernir as coisas de Deus. Então, os últimos dias são assim. Às vezes,
eu não sei falar, não sei me explicar, sabe? Mas aquele, mesmo que do jeito que eu estou, mas eu tenho prazer, eu tenho alegria, porque eu sei que eu sirvo. Eu sei que as minhas fraquezas, as minhas transgressões, Ele já perdoou. Aleluia. Agora só resta somente levantar meus pés. A hora que Ele quiser, eu posso dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, de modo que Ele passa, eu posso passar para a igreja. Lá em Manaus foi muito maravilhoso. Na nossa vinda, eu me achava tão pequeno, tão falho, cheio de defeitos. Deus me levou ali onde estava, a igreja estava alva como uma neve. E eu entrava envergonhado, eu sentia quando alguém batia do meu lado assim, colocava uma espada, eu digo, não tem jeito. E logo lá adiante, as irmãs na fila, outros comendo já o fim é o evangelho da palavra de Deus, né? Das pregações derradeiras, já não são tantos, mas o Senhor está, qualquer hora, qualquer momento, acontecendo algo que nós não podemos ficar despercebidos disso não. Aí, carruagem, tudo preparado, a igreja adornada, vestida de branco, e eu passava pela fila, eu pedia licença para atravessar para o outro lado, e teve uma das irmãs que me conhecia, disse assim, olha, vai buscar a fulaninha, a Thalita, aquela que chega para atrás da igreja. Meu coração veio certinho. Aquela mulher era macumbeira. Aquela mulher, não sei se ela já melhorou da perna dela, a perna dela só Deus na causa, toda arrebentada, mas perigosa. E Deus me mostrou os demônios que saíram dela pelo ar, como que fosse ela, e ela foi liberta. Ela está servindo a Deus. Então essas são as maravilhas de Deus, gente. E ninguém não pode, sabe, de maneira nenhuma eu posso enfrentar a morte. Mas a morte aqui na terra é o meu viver, para a glória de Deus, para todos nós. Glória a Deus. Fico com essas palavras, gratidão a Deus, como o melhor nessa tarde. Se alimento bem, e repartir o pão com aqueles outros também. Glória a Deus. Às vezes eles não querem ouvir, não querem dar crédito. Muitas vezes tem deles que até se dá com a gente, mas não querem. Tem deles que dizem que eu sei de tudo. Então, se já sabe de tudo, então sai fora dele. Na hora que ele precisar, os aleijados, cegos, paralíticos, doentes, tudo vieram para a posição. E Deus curou, Deus libertou. Então nós se preocupamos tanto, às vezes até se esquecemos dos nossos, que também estão necessitados. Mas é desse jeito. O importante é que nós prevalecemos firme nas promessas de Deus. Que essas... Amém? Uma salva de palmas a Jesus.